Você é um pé no saco e um incômodo, Ethan. Meu nome é Ethan Calavai. Tenho 38 anos e trabalho como gerente de projetos para Crimson Harbor Group, uma construtora em Portland, Oregon. Essas palavras vieram da minha mãe enquanto eu estava no corredor do hospital, às 23h30, observando enfermeiras levarem minha esposa, Emily, para uma cirurgia de emergência por causa de uma ruptura de apêndice que havia se transformado em peritonite. Nossos filhos gêmeos de 4 anos, Mason e Lucas, estavam em casa com um vizinho que tinha que trabalhar às 6 horas e não podia passar a noite lá. Eu tinha ligado para os meus pais porque precisava de ajuda. Ajuda de verdade. Não dinheiro, nem conselhos, apenas alguém para cuidar dos meus filhos enquanto eu ficava com minha esposa, que poderia morrer de complicações. O cirurgião usou palavras como sepse e toque e vá enquanto minhas mãos tremiam e eu tentava pensar em quem poderia cuidar dos meus filhos até de manhã. Meus pais moravam a 20 minutos de distância, em uma casa que eu os ajudei a comprar 3 anos antes, quando a empresa de telhados do meu pai faliu. Eles conheciam a Emily. Eles seguraram Mason e Lucas quando bebês. Eles jantavam domingo à nossa mesa nos últimos 4 anos, e eu nunca havia pedido nada parecido antes. Temos ingressos para ver o Fleetwood Mac com o Tyler hoje à noite, continuou minha mãe. Estamos planejando isso há meses. Seu irmão veio de Seattle especialmente para esse show. Fiquei ali segurando o telefone, observando os médicos passarem correndo por mim em direção à ala cirúrgica, e senti um frio na espinha. Não raiva, nem decepção, apenas uma compreensão clara e silenciosa de que, quando mais importasse, eles escolheriam um show em vez dos netos. Mãe, a Emily está em cirurgia. Os gêmeos estão com medo. Só preciso de alguém para ficar com eles até de manhã. Chame uma babá, disse meu pai ao fundo. Não vamos perder esse show. Desliguei sem me despedir. A vizinha, Margarete, concordou em ficar até que eu pudesse combinar outra coisa. Liguei para um serviço de babá e paguei $300 por uma babá para cuidar dos meus filhos enquanto eu ficava na sala de espera, me perguntando se minha esposa sobreviveria à noite. A Emily sobreviveu. A cirurgia durou 4 horas e ela passou 2 dias na UTI antes de ser transferida para um quarto normal. Meus pais nunca ligaram para saber como ela estava. Nunca perguntaram sobre os meninos. 3 dias depois, minha mãe me mandou uma mensagem perguntando se ainda iríamos jantar no domingo. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom tempo antes de apagá-la. Eu sustentava meus pais financeiramente havia 3 anos. Quando a empresa de telhados do meu pai faliu após um processo movido por um cliente cujo telhado vazou e causou danos causados pela água, eles perderam a casa e a maior parte das economias. Eu intervim porque é isso que se faz por uma família. Eu dava a eles $2.000 todo mês para cobrir o aluguel e as despesas. Eu os incluí no meu plano de celular. Paguei o seguro do carro deles e ajudei com as contas médicas quando minha mãe precisou de tratamento odontológico. Eles nunca pediram essas coisas. Eu ofereci porque achava que era isso que bons filhos faziam. Meu irmão Tyler, que trabalhava como engenheiro de software em Seattle, enviava dinheiro para eles de vez em quando, mas nada regular. Ele tinha a própria vida, os próprios problemas, e eu nunca me ressenti disso. Eu ganhava um bom dinheiro no Crimson Harbor Group, e Emily trabalhava como enfermeira, então podíamos ajudá-los. Os sinais de alerta estavam lá há meses, pequenas coisas que eu ignorava ou explicava. Quando Mason quebrou o braço no verão passado, meus pais disseram que não podiam ir ao hospital porque tinham compromissos com amigos. Quando Lucas teve pneumonia em fevereiro, eles me visitaram uma vez e passaram a maior parte do tempo reclamando das taxas de estacionamento. Quando Emily abortou nosso 3º filho em janeiro, minha mãe disse: essas coisas acontecem por um motivo, e talvez devêssemos parar de tentar ter mais filhos. Eu dizia a mim mesma que eles estavam apenas ficando mais velhos, que lidavam com o estresse de forma diferente de mim. Meu pai sempre foi prático a ponto de ser frio, e minha mãe nunca foi do tipo que largava tudo por apoio emocional. Mas Emily notou coisas que eu não percebia. Ela mencionou que eles pareciam mais interessados no que eu poderia fazer por eles do que em fazer parte das nossas vidas. Eles nunca perguntam sobre os meninos, a menos que queiram alguma coisa, disse ela uma noite, depois que meus pais ligaram para perguntar se eu poderia pagar os pneus novos do carro deles. Quando foi a última vez que eles vieram só para nos ver? Eu não conseguia me lembrar. Cada visita, cada telefonema, cada interação parecia envolver algum pedido ou expectativa. Eles precisavam de ajuda com o computador, a televisão, as contas. Queriam que eu olhasse o carro deles, consertasse o triturador de lixo ou os levasse a consultas quando o carro deles estivesse na oficina. Mas eles eram meus pais. Eu achava que era assim que as famílias funcionavam. Vocês se ajudam.
Vocês aparecem quando é preciso. Vocês colocam a família em primeiro lugar, especialmente quando há crianças envolvidas. Na noite em que Emily foi operada, descobri que estava errada sobre o que família significava para eles. Emily voltou do hospital numa tarde de quinta-feira, fraca, mas viva. Os gêmeos estavam com minha cunhada enquanto Emily se recuperava. E quando os pegamos, Mason perguntou por que os avós não tinham vindo ver a mamãe no hospital. Fiquei sentada na minha caminhonete em frente à casa da minha cunhada por 20 minutos depois daquela pergunta, olhando para as minhas mãos no volante. Meu filho de 4 anos notou algo que eu vinha tentando ignorar. Meus pais não ligaram, mandaram mensagem nem nos visitaram durante a pior semana das nossas vidas. Eles foram ao show deles, curtiram a noite com o Tyler e continuaram como se nada tivesse acontecido. Naquele fim de semana, ligaram para nos convidar para o jantar de domingo. Minha mãe agiu como se a semana anterior não tivesse acontecido. Ela falou sobre o show, como tinha sido maravilhoso, como Tyler tinha conseguido ingressos para os bastidores para conhecerem a banda. Ela mencionou que eles tiraram fotos e postaram nas redes sociais, mostrando a noite que passaram juntos enquanto a nora lutava pela vida em uma cirurgia. Deveríamos fazer isso com mais frequência, disse meu pai. Tyler disse que talvez se mudasse de volta para Portland se encontrasse o emprego certo. Não seria ótimo? Sentei-me à mesa deles, observando-os servir a comida que eu havia pago em uma casa que os ajudei a comprar. E senti algo se quebrar dentro de mim. Não raiva, não mágoa, apenas uma compreensão clara e definitiva de quem eles realmente eram. Eles haviam escolhido um show em vez dos netos. Eles haviam escolhido o entretenimento em vez da emergência. Eles haviam escolhido a visita do Tyler em vez da crise do próprio filho. Naquela noite, liguei para o meu advogado. Eu estava enviando dinheiro para os meus pais por transferência automática todos os meses e queria que isso parasse imediatamente. Eu também queria remover o acesso deles a uma conta poupança que eu havia aberto para emergências, uma conta que eles vinham usando para várias compras não emergenciais no último ano. Você tem certeza disso? Perguntou meu advogado. Às vezes, esses arranjos financeiros familiares podem se complicar se você os alterar repentinamente. Tenho certeza, eu disse. E quero que fique documentado que esta é uma decisão minha, tomada com pleno conhecimento das consequências. Emily estava sentada ao meu lado quando fiz a ligação. Ela havia passado por uma cirurgia, infecção e dias de incerteza, mas estendeu a mão e segurou a minha enquanto eu falava com o advogado. Ela entendia o que isso significava. Ela sabia que cortar o apoio financeiro dos meus pais criaria uma crise para eles. Assim como a recusa deles em ajudar havia criado uma crise para nós. A diferença era que a nossa crise era sobre vida e morte. A dele seria sobre dinheiro e conveniência. Desliguei o telefone e me senti mais leve do que me senti em anos. Meus pais descobriram o dinheiro desaparecido na primeira terça-feira do mês seguinte. Meu pai me ligou no trabalho, com a voz tensa de confusão e o que parecia pânico. Ethan, há algum problema com o banco? Nossa conta está com saldo zero e eles estão dizendo que a transferência automática foi cancelada. Você pode ligar para eles e resolver isso? Eu estava revisando as plantas de um novo complexo de escritórios quando ele ligou. Larguei a caneta e olhei pela janela para as equipes de construção trabalhando em nosso projeto atual. Homens com famílias, homens que apareciam para trabalhar todos os dias, quisessem ou não. Homens que entendiam que responsabilidade significava fazer o que precisava ser feito, independentemente da conveniência pessoal. Não há problema com o banco, pai. Cancelei a transferência. O silêncio se estendeu entre nós por quase um minuto. Eu podia ouvir minha mãe falando ao fundo, perguntando o que o banco tinha dito, se havia algum tipo de erro. Você cancelou. Por que você faria isso? Porque a família cuida da família em emergências. Você me ensinou isso quando eu era jovem. Aparentemente, shows são mais importantes do que emergências agora. A voz do meu pai mudou, tornando-se defensiva e alta. Isso não é justo, Ethan. Tínhamos aqueles ingressos há meses. Não podíamos simplesmente jogar fora aquele dinheiro. Emily estava bem. Você estava sendo dramática. Emily ficou em cirurgia por 4 horas. Ela teve peritonite. Ela poderia ter morrido. Mas ela não morreu. Você está tornando isso maior do que era. Você sempre faz isso. Você sempre faz tudo girar em torno de você. Desliguei. 30 minutos depois, minha mãe ligou. Ethan, querido, acho que houve um mal-entendido. Seu pai está chateado, mas podemos resolver isso. Somos uma família. Família não guarda rancor por coisas bobas como essa.
Coisas bobas. Bem, você sabe o que quero dizer. Deu tudo certo. Emily está em casa. Os meninos estão seguros. E Tyler disse que o show foi absolutamente incrível. Conhecemos Lindsay Buckingham. Você sabe como isso é raro? Sentei na cadeira do meu escritório observando a construção passar pela minha janela e percebi que minha mãe realmente não entendia o que ela estava dizendo. Na cabeça dela, a cirurgia de emergência da Emily era um pequeno inconveniente que já havia sido resolvido. Conhecer um membro do Fleetwood Mac foi uma experiência única na vida que justificou qualquer decisão que eles tivessem tomado. Mãe, preciso ir. Tenho trabalho para terminar. Espera, Ethan, e o dinheiro? Temos contas para pagar esta semana. O aluguel vence amanhã e, sem essa transferência, não podemos pagar. Você vai dar um jeito. Você sempre dá. Naquela noite, Tyler ligou. Sua voz era diferente da dos nossos pais, mais cautelosa, mas eu podia ouvir a mesma suposição subjacente de que eu estava sendo irracional. Olha, Ethan, eu entendo que você esteja chateado, mas mamãe e papai estão ansiosos por esse show há meses. Eles compraram aqueles ingressos em fevereiro. Você não pode esperar que eles simplesmente joguem isso fora porque a Emily teve algum tipo de problema médico. Algum tipo de problema médico. Tyler, ela fez uma cirurgia de emergência. Ela ficou na UTI por 2 dias. Mas ela está bem agora, certo? Quer dizer, você está fazendo parecer que ela quase morreu ou algo assim. Ela poderia ter morrido, disse o cirurgião. Então, eu estava sentada na sala de espera de um hospital à meia-noite, tentando encontrar alguém para cuidar dos meus gêmeos de 4 anos, e nossos pais me disseram que eu era um incômodo. Tyler ficou quieto por um momento. Então ele disse, talvez você devesse ter planejado melhor. Encontrado uma babá fixa ou algo assim. Desliguei na cara dele também. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe. Tyler vai ajudar com o aluguel este mês, mas isso não pode continuar. Precisamos conversar. Fiquei olhando para aquela mensagem enquanto tomava meu café e observava Emily ajudar os gêmeos a se prepararem para a pré-escola. Ela ainda se movia lentamente, ainda se recuperando da cirurgia, mas estava viva, em casa e rindo de algo que Lucas tinha dito sobre seus caminhões de brinquedo. Meus pais tinham perdido tudo isso. Eles escolheram perder. Eu dirigi para o trabalho pensando no comentário de Tyler sobre planejar melhor. Quanto mais eu pensava nisso, mais irritada eu ficava. Não porque ele estivesse errado, mas porque ele estava perdendo completamente o foco. Não se tratava de planejamento ou preparação. Era sobre o que você faz quando alguém que você ama está em crise. Naquela tarde, liguei para o meu banco e pedi os registros de todas as transações que meus pais fizeram da conta poupança de emergência a qual eu havia dado acesso a eles. O que descobri me fez parar no acostamento e ler os extratos 2 vezes. No ano anterior, eles haviam sacado dinheiro para uma televisão nova, uma viagem de fim de semana para o litoral, jantares em restaurantes caros e ingressos para 3 shows diferentes. Nenhuma dessas foi uma emergência. Todos eram luxos que eles compraram com dinheiro que eu havia economizado para emergências de verdade. Os ingressos para o Fleetwood Mac custaram $450 cada. Tyler tinha vindo de Seattle e pagou por um quarto de hotel no centro da cidade para que pudessem ficar perto do local do evento. Eles aproveitaram o fim de semana, jantando em restaurantes caros e fazendo compras em boutiques perto do hotel. De acordo com os registros bancários, eles gastaram mais de $1.500 naquele fim de semana, a maior parte da conta de emergência. Enquanto eu estava sentado na sala de espera de um hospital, eles tiravam fotos com astros do rock e as postavam nas redes sociais. Quando cheguei em casa, Emily estava descansando no sofá enquanto os gêmeos brincavam com blocos no chão da sala. Mostrei a ela os extratos bancários e ela os leu sem dizer nada por vários minutos. Eles têm tratado você como um caixa eletrônico, disse ela finalmente. A questão nunca foi ajudá-los a superar um momento difícil. A questão era ter acesso a um dinheiro que eles não precisavam prestar contas. Sentei-me ao lado dela e observei meus filhos construindo torres com seus blocos, concentrando-se intensamente em tornar cada estrutura mais alta que a anterior. Eles tinham 4 anos e entendiam que, quando se constrói algo importante, presta-se atenção a cada peça. Você não desiste quando mais importa. Meus pais tinham desistido. Eles vinham se afastando há meses, talvez anos, enquanto eu me convencia de que apoio financeiro era a mesma coisa que lealdade familiar. Eu deveria ter percebido isso antes, eu disse. Emily estendeu a mão e pegou a minha. Você confiou neles porque é uma boa pessoa. Você presumiu que eles se importavam conosco da mesma forma que você se importa com eles. Naquela noite,
liguei para Tyler e deixei uma mensagem de voz. Revisei os extratos bancários da conta de emergência que mamãe e papai estavam usando. Se quiser saber por que estou chateada, pergunte a ele sobre os $1.500 que gastaram durante o fim de semana do seu show. Pergunte por que chamaram de fundo de emergência se estavam usando para entretenimento. Ele nunca retornou a ligação. Passei a semana seguinte fazendo ligações e marcando novos acordos. Primeiro, retirei meus pais do meu plano de celular e cancelei a apólice de seguro do carro deles. Depois, liguei para o proprietário do apartamento deles e o informei que não seria mais responsável pelo pagamento do aluguel a partir do mês seguinte. Meu advogado sugeriu que eu enviasse aos meus pais uma carta registrada explicando as mudanças, tanto para proteção legal quanto para garantir que eles entendessem a situação claramente. Escrevi a carta numa quarta-feira à noite, enquanto Emily ajudava os gêmeos com um quebra-cabeça na mesa da cozinha. Queridos mamãe e papai, escrevi com efeito imediato. Estou descontinuando todo o apoio financeiro. Isso inclui transferências mensais, acesso à conta de emergência, serviço telefônico, pagamentos de seguro e quaisquer outras despesas que eu estivesse cobrindo. Esta decisão é final e inegociável. Se tiver dúvidas sobre sua situação financeira, sugiro que entre em contato com Tyler ou faça outros arranjos. Assinei, autenticaram em cartório e enviei por correio registrado no dia seguinte. Emily leu a carta antes de eu enviá-la. Parece duro, disse ela. Ótimo. Deveria soar duro. Eles foram duros quando me disseram que eu era um incômodo enquanto você estava em cirurgia. Meus pais receberam a carta na sexta-feira. No sábado de manhã, meu telefone tinha 17 chamadas perdidas e 12 mensagens de correio de voz. Ouvi todas elas sentada na minha caminhonete em frente à loja de ferragens. As primeiras mensagens foram confusas e suplicantes. Minha mãe dizia que devia haver algum tipo de mal-entendido sobre as famílias não se tratarem assim por causa de uma pequena desavença. Meu pai foi mais direto, exigindo que eu ligasse de volta imediatamente e parasse de agir como criança. Na 10ª mensagem, eles estavam bravos. Minha mãe me chamou de egoísta e ingrata, listando todas as coisas que fizeram por mim quando eu era jovem. Meu pai disse que eu estava tentando controlá-los com dinheiro, que eu não era melhor do que um tubarão solitário. As últimas mensagens foram desesperadas. Eles tinham falado com Tyler, que concordou em ajudar temporariamente, mas não podia cobrir todas as despesas a longo prazo. Eles precisavam do apoio mensal para continuar. Estavam dispostos a discutir a situação e chegar a um acordo. Apaguei todas as mensagens sem retornar nenhuma das ligações. O domingo chegou e passou sem o convite habitual para jantar. Na segunda-feira de manhã, recebi uma mensagem de Tyler. Mamãe e papai estão realmente com dificuldades. Isso está afetando a família toda. Podemos conversar? Respondi. Eles tiveram dificuldades para encontrar babás para os netos durante uma emergência médica. Agora, podem ter dificuldades para pagar as próprias contas. Tyler me ligou naquela tarde. Olha, eu entendo que você esteja bravo, mas não pode simplesmente cortá-los completamente. Eles são nossos pais. Estão envelhecendo e precisam de ajuda. Precisavam de ajuda para encontrar suas prioridades. Eu os ajudei com isso. Ethan, seja razoável. Não posso sustentá-los sozinha. Tenho minhas próprias despesas. Então eles precisarão encontrar outra solução. Talvez conseguir empregos. Talvez reduzir o tamanho da moradia. Talvez parar de ir a shows que não podem pagar. Você está sendo cruel. Estou sendo prática. Eles me ensinaram que a família vem em primeiro lugar. Estou apenas aplicando essa lição de forma diferente do que eles esperavam. Naquela noite, Emily e eu colocamos os gêmeos para dormir e nos sentamos na varanda dos fundos, tomando café e observando o pôr do sol. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar sem me preocupar com a crise financeira de outra pessoa. Algum arrependimento? Perguntou Emily. Nenhum. 3 semanas depois de eu ter enviado a carta registrada, alguém bateu à nossa porta às 19 horas de uma terça-feira. Eu estava ajudando Mason com um livro de colorir enquanto Emily dava banho em Lucas no andar de cima. Quando abri a porta, meus pais estavam na varanda, parecendo menores e mais trêmulos do que eu jamais os vira. Minha mãe segurava uma sacola de compras cheia do que pareciam ser papéis e fotografias. Meu pai ficava trocando o peso do corpo de um pé para o outro, sem fazer contato visual. Pareciam pessoas que esperavam por essa conversa há semanas e temiam cada momento dela. Não imaginávamos que você ficaria tão sensível com isso, disse meu pai antes que eu pudesse falar. Achávamos que você tinha entendido que tínhamos feito planos. Minha mãe se adiantou.
estendendo a sacola de compras. Trouxemos fotos do show e o Tyler escreveu uma carta para você explicando tudo. Somos uma família, Ethan. Não se vira as costas para a família por causa de um desentendimento. Olhei para eles na minha varanda, tentando negociar o retorno do meu apoio financeiro com fotos do show e uma carta do meu irmão. Eles ainda não entendiam o que tinham feito de errado. Achavam que era por mágoa e má comunicação, não por abandono durante uma crise. Sabemos que você estava chateado, continuou minha mãe. Mas a Emily está bem agora. Os meninos estão bem. Deu tudo certo. Não há motivo para continuar nos punindo por algo que nem era uma emergência de verdade. Fiquei parado na porta, ouvindo minha mãe explicar por que a cirurgia de emergência da minha esposa não era uma emergência de verdade, e senti a última dúvida desaparecer da minha mente. Eles não tinham vindo se desculpar. Não tinham vindo reconhecer o que tinham feito. Tinham vindo me convencer de que eu estava errado em esperar que eles agissem como avós quando os netos mais precisavam deles. Exatamente, eu disse. Eles pareceram confusos, esperando que eu continuasse, explicasse o que eu queria dizer ou os convidasse para entrar e discutir a situação. Em vez disso, fechei a porta. Pela janela, observei os parados na minha varanda por vários minutos, provavelmente tentando decidir se batiam de novo ou se iam embora. Finalmente, voltaram para o carro, minha mãe ainda segurando a sacola de compras cheia de fotos do show. Emily desceu com Lucas enrolado em uma toalha, o cabelo ainda úmido do banho. Quem estava na porta? Meus pais. Eles queriam me mostrar fotos do show do Fleetwood Mac. Ela me encarou por um momento e depois balançou a cabeça. Mesmo agora, eles não entendem. Naquela noite, depois que os gêmeos dormiram, Emily e eu sentamos na sala de estar e conversamos sobre o que viria a seguir. Tyler estava ligando com menos frequência, provavelmente percebendo que seus esforços para mediar não estavam funcionando. Meus pais aparentemente encontraram empregos de meio período e se mudaram para um apartamento menor, de acordo com informações que Tyler compartilhou em sua última mensagem de voz. Você acha que eles vão continuar tentando? Perguntou Emily. Talvez, mas não importa. Eles me mostraram quem são quando mais importava. As pessoas não mudam suas prioridades principais na idade que têm. 6 meses depois, Emily estava totalmente recuperada e de volta ao trabalho em tempo integral. Os gêmeos começaram o jardim de infância. Fui promovida a gerente sênior de projetos no Crimson Harbor Group. Compramos uma casa maior, com um distrito escolar melhor e um quintal maior para os meninos brincarem. Meus pais nunca conheceram nossos novos vizinhos. Eles nunca viram a nova escola dos meninos, nem os ajudaram com a lição de casa, nem assistiram aos jogos de futebol deles. Eles escolheram suas prioridades e eu escolhi as minhas. Às vezes, Emily perguntava se eu sentia falta deles. Eu dizia a verdade a ela. Eu sentia falta dos pais que achava que tinha, mas não sentia falta das pessoas que me chamaram de chata na pior noite de nossas vidas. Os gêmeos pararam de perguntar sobre os avós depois de alguns meses. As crianças se adaptam rapidamente quando os adultos deixam seus limites claros. Aprendi que família não é sobre sangue ou obrigação. É sobre estar presente quando é importante. Mesmo quando é inconveniente, mesmo quando você tem outros planos, mesmo quando você preferiria estar em outro lugar. Algumas aulas custam mais do que outras. Este me custou $2.000 por mês e 2 pais, mas me ensinou exatamente o valor da minha família.